Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não é possível. É realmente aqueles casos de que se contar ninguém acredita. Eu tô com o catarro infinito. Hoje é segunda-feira, dia 9 de junho de 2025, é exatamente 7h47 da noite. Eu quero deixar registrado esse momento em fala pra eu ter certeza no futuro de que isso tudo não é só uma ilusão. Eu acabei de voltar do hospital com a minha mãe, a gente acabou de chegar em casa. Lembra que eu tinha comentado que minha mãe tá passando por um probleminha e ela ia precisar fazer um tratamento e tudo mais? Eu não quero falar sobre isso, mas enfim, eu fui acompanhar ela hoje no hospital. Assim que a gente chegou lá, minha mãe começou a fazer os exames dela lá, só que aí depois de um tempinho, depois de 1 hora mais ou menos, os médicos pediram pra ela ficar. E eu fui com ela porque a gente achou que ia ser rápido, ela ia fazer os exames e a gente ia embora. Só que como eles pediram pra ficar, tava dando um prazo mais ou menos de 5 a 6 horas de espera. Como o médico não deixava eu ficar com ela, não tinha nada pra fazer. E é um hospital, não tem nada pra fazer no hospital. Então eu falei, mãe, fica aí fazendo os exames então e eu vou pegar o trenzinho e vou pro centro. Te espero e você me liga quando acabar. E foi o que eu fiz. Dei tchau pra minha mãe, saí do hospital e fui andando pra pegar um trenzinho que ia me levar até o centro pra eu passar o tempo lá. Entrei no trenzinho. Aqui na Irlanda tem um trenzinho chamado Luas, que é como se fosse um ônibus, só que ele tá no trilho. E aí ele é grandão, maior que o ônibus. E ele vai passando assim por dentro da cidade, coletando pessoas. E aí geralmente todo mundo tem um cartãozinho que você coloca dinheiro dentro e toda vez que você vai entrar dentro do trenzinho, você tem que fazer um tag assim na maquininha pra ele descontar o dinheiro da passagem. E aí eu fiz o tagzinho na maquininha, o Luas, no caso, o trenzinho chegou e aí eu entrei. Quando eu entrei, tava muito vazio, tinha quase ninguém dentro do trem, achei até que tava em greve. Só que aí conforme ele foi passando pelos outros pontos e outras cidades, o trem foi enchendo. E nisso eu tava sentado o tempo inteiro, só que aí teve uma hora que chegou uma senhorazinha, eu tive que me levantar pra ela poder sentar. Eu fui andando mais pra frente e fiquei segurando em pé naquele ferro, sabe que você fica, eu fiquei assim. Só que aí, quando esse trenzinho chegou num ponto chamado Houston Station, no caso a estação de Houston, essa estação de Houston é realmente uma estação de trem mesmo, de viagem. Não esse trenzinho que eu tava, mas um trem de verdade que as pessoas pegam pra viajar pra outra cidade. E não só apenas é uma estação de trem, mas também tem ônibus do lado de fora, que são os ônibus que vêm do aeroporto, das pessoas que estão chegando do aeroporto, entendeu? É uma estação bem grandiosa, de viagem. Então sempre que o Luas, o trenzinho que eu tava, para naquele ponto, lota tudo. E foi exatamente nessa hora que tudo mudou. Quando a luz estacionou e a porta abriu para as pessoas entrarem, eu tava encostada assim no ferro olhando pra janela. E aí começou a entrar aquela muvuca de gente. E aí do nada, por um breve momento, tudo parou. Pelo menos no meu mundo, tudo parou. E nisso tava todo mundo entrando, eu decidi só olhar assim de costas pra trás, sabe, pra ver quem tava entrando, nada demais. Só que na hora que eu virei, eu simplesmente me deparo com aquela pessoa branca, branquinha, mais branca que os irlandeses, de olho azul, com aquele cabelo loirinho, entrando simplesmente no trem com uma mala preta gigantesca. Era ele. Cornelius com C. Cornelius da Moldóvia. Na hora que eu vi ele, eu fiquei tão em choque que eu tive dificuldade de respirar. Acho que eu tive um mini ataque de pânico naquele momento. E assim que eu vi ele, eu já desviei o olhar e já virei de costas. Só que eu tava tão incrédula naquele momento que eu decidi dar só mais uma viradinha assim, não gostava nada, só pra confirmar se era ele mesmo. Só que quando eu virei, ele só tava olhando. E ele ficou me encarando de longe daquele jeito que eu não via há meses. Eu acho que ele realmente só não veio até mim naquela hora porque tinha muita gente entre a gente naquele lugar, não tinha nem como passar. E a gente ficou ali simplesmente tendo contato visual um com o outro, a gente viava olhar e voltava, eu olhava pra trás, depois eu olhava pra frente. E aí quando chegou meu ponto eu desci, só que eu fui descendo, olhando pra trás assim pra saber se ele ia descer também no mesmo ponto que eu. Só que ele não desceu, ele ficou. Quando eu saí, eu literalmente fiquei parada assim em frente ao trem, procurando pra ver onde ele tava. E quando eu achei o trem começando, aí eu fui vendo ele embora assim. Mas você nunca veio e não chegou. E o meu vestido azul. Quando eu começou a botar um calafrio, eu comecei a suar frio. Eu fui correndo pro primeiro shopping que eu achei e fui pro banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, que foi quando minha ficha caiu. Eu tô até agora pensando, meu Deus, ele voltou. O Cornelius voltou. Ele voltou hoje? Eu encontrei ele quando ele tava chegando hoje. Ele voltou da Moldóvia. A mãe dele tá bem? O que aconteceu com a mãe dele? Ele voltou pra sempre. Pra onde ele tá indo?